do martelo. Você volta, porque o meu nome tem que ser honrado naquele lugar. Amém? Não sei que eu vou passar aqui, se Deus vai me levar para outro lugar, eu não sei. Mas eu sei que nesse momento nós estamos aqui para glorificar e exaltar o seu nome. Everaldo, em nome de Jesus. Bom dia a todos e a todas. Com a bênção do nosso Deus, a todos. Nosso lanche gostoso. Agradeço por estar aqui participando dessa solenidade, né? Em homenagem ao aniversário do Natal. Tudo que passa. Né? Como a colega já falou, eu como diretor da penitenciária. Mãos ungidas. E Mãos já ungidas. conhecia, né, quando eu cheguei, o nosso saudoso pastor Almeida, né? A gente percebia ele enquanto ele falava de pastor Almeida para depois falar de Dona Dalva. Eu conheci primeiro o pastor Almeida com o trabalho que ele já desenvolvia evangelizando os internos aqui da penitenciária e conciliando essa missão de evangelizar com a função dele a penitenciária. Parece ser funções inconciliáveis e sempre era criticado, né? Porque o irmão Almeida, a penitenciária, dá muita trela a esses internos e não tem jeito para que ele retorne à sociedade. Então, esses aí erraram e Paulo Nascedor monitor não vai resolver nada, ele está agora perdendo tempo fazendo esse trabalho de evangelizar. E era criticado na função dele da penitenciária para evangelizar. E nós vimos no processo do trabalho dele os frutos que ele conseguiu desenvolver, né, dentro do sistema penitenciário baiano, né? Eu já presenciei ele brigar, contestar, enfrentar para levar adiante sem temer as críticas em relação ao que ele desenvolvia. Depois que ele veio, né, a falecer e deixar, né, a me falaram, né, a Dona Dalva, a mulher do pastor Almeida, é que virá agora fazer um trabalho aqui. Eu fiquei pensando, é possível alguém tentar substituir, né, uma pessoa que entregou toda a sua vida para fazer um trabalho de evangelização dentro do sistema prisional? O que será a Dona Dalva? Ela vai apenas tapar um buracozinho aqui e tal, tentar resolver as coisas um pouquinho, mas vamos ver o que vai acontecer. Para minha surpresa, né, quando eu conheci Dona Dalva fazendo o trabalho dela aqui na penitenciária, né, a gente descobre de onde vem a força do pastor Almeida para fazer o trabalho dele. Com toda a sua elegância, com toda a sua sinceridade, tranquilidade, ela consegue tudo que ela quer. Ela vai quebrando barreira, a gente resiste, não vamos dar espaço, mas aos pouquinhos a gente percebe a sinceridade, a entrega, o trabalho dela de doação dentro da área prisional, e a gente não tem como, né, enquanto autoridade da área prisional, que tem a obrigação de conciliar os interesses de visitante, de preso, de secretaria, né, o interesse da mídia, de juiz, são vários interesses, vários problemas para administrar, e nós entendemos, né, a importância do trabalho que ela desenvolve na área prisional. Então eu quero falar como diretor, sou muito grato em ser diretora penitenciária e conhecer a Dona Dalva, com o trabalho que ela desenvolve, né, a doação que ela tem com a família dela, né, dentro da área prisional, para levar a palavra de Deus para esses que precisam muito da palavra de Deus. Então, Dona Dalva e sua equipe, entusiasmo, né, com o olhar que nós vemos no olho que tem uma doação para o que faz, para mim é muito gratificante estar aqui agora participando disso e poder firmar, né, dizer de fato como ela tem feito um trabalho interessante, né, com o nosso pastor Isaías, que está dando, Israel, que tem dado todo esse subsídio para que ela possa ser a pessoa que é. Então eu estou feliz de estar aqui e eu teria que dar esse testemunho do trabalho dela. Parabéns, Dona Dalva. Glória a Deus. Então você vê o testemunho do diretor, nosso irmão Everaldo. Eu já chamo ele de irmão, porque ele é meu irmão, né? Irmão Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem diz amém por isso? O amém confirma. Se dois na terra confirmar, será confirmado no céu. E não tem como ele escapar, porque concordar, a gente vai concordar com o céu. Amém? Lutamos, como que tem lutado também, e eu tenho certeza que nas fileiras de Jesus Cristo vai ser bem utilizado em nome de Jesus, amém? Lutador no sistema penitenciário, representando a categoria no sindicato, e agora
agora como diretor, em nome de Jesus. Gostaria de começar também Erinho, né? Que é o chefe de segurança aqui da PLB. Deus. Sempre também está aqui conosco, em nome de Jesus. E também, como é o nome? Maria Aparecida, está representando o nosso o superintendente Coronel Paulo César. Também toma assento aqui. Bota uma cadeira aqui para ela aqui, está representando o superintendente também, que tem dado muito apoio nesse trabalho. Também é nosso irmão em Cristo, ele, Paulo César. Louvado seja o nome do Senhor, como representante, né? Kevin, também? Sente aqui. Cadê a cadeira? Aqui. Nossa cadeira, você está aqui conosco. E também é chefe de segurança, tem nos dado apoio também ao trabalho. E como todos os colegas do penitenciário têm dado apoio, alguns resistem ainda, mas Deus tem abençoado, né? Porque, como eu falei no início, ninguém pode impedir o obra de Deus. Então vamos continuar louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Neste momento vamos fazer um momento de louvor, né? Nosso irmão Antônio. Isso. Glória a Deus, também se filtrou há uns anos aí. Um ano já, com dois, conosco. Mais de 10 anos. Já 10 anos já conosco. O tempo passa que a gente nem vê. Vigia, crente. A mentira. Não, aqui no trabalho. Com a equipe de missionário voluntário. Eu não tenho 3 e tenho 10. Né? Tem tantos outros irmãos que passaram por aqui, já foram, outros já passaram para Jesus, outros estão em outros lugares, mas Deus continua levantando homens e mulheres para esse trabalho que é feito no sistema penitenciário. É luta, irmão. É a mesma coisa do nosso irmão Almeida, nós começamos a trabalhar. Quando eu cheguei no sistema penitenciário, ele já estava como agente penitenciário. Depois ele passou a ser chefe de segurança, trabalhamos juntos, né? Ele como chefe de segurança, eu como chefe de equipe. Pode chegar até ali, tirar dele. Né? E eu também fui um dos que falava, criticava o irmão Almeida, né? Do trabalho, né? Agora sempre também, sempre ouvia, mas a carne, a carne com ele, né? Tanto que eu tinha um irmão justo que dizia assim, você está sozinho, você ouve, você se junta com o pessoal, você começa a falar, era o quê? Me encheu da outra carne, me inflamava, eu aí ficava no meio. Era aquelas fotos que eu coloquei. Da carne, a gente falava diferente. Da primeira vez que a gente fez. Mas Deus já tinha um projeto para a minha vida. Tenho todas. E eu dou glórias por isso. Amém. Nosso irmão Antônio Alves, louvando ao Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus, a paz seja para os irmãos. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por pertencer aos missionários voluntários de Cristo, que nós é uma honra muito grande fazer parte desse trabalho. Para mim é gratificante saber que a nossa recompensa vem do Senhor. Nós nos doamos, nós nos sacrificamos em muitos momentos, arriscando até a nossa própria vida, mas por um objetivo: de ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo maior. Viajando, enfrentando dificuldades. Entendeu? E não tem coisa melhor. Eu deixo tudo, deixo meu trabalho. Tenho minha agenda de música, que nós trabalhamos cantando, mas eu deixo tudo para estar com ela. Ela sabe que todas as minhas agendas, quando me mandar uma diz, estamos viajando, eu cancelo e estamos aqui. Amém. Por quê? Porque um dia também eu vim de lá. Eu comecei na música com 5 anos de idade, na música popular, lá fora. As pessoas diziam que eu tinha uma estrela para brilhar e eu cantava. Me envolvi com uma banda musical lá fora, fui compositor de música afro, de música de bloco. E conheci as drogas, conheci o mundo do crime também. E me envolvi nisso aí. Cheguei a ser detido também. E minha vida era uma confusão, terrível, uma vida violenta. Minha mãe chorava muito. E a minha vida era perdição. E quando eu me entreguei
ajudar muitos. Essa música que está tocando aí é a música que a gente canta no presídio e me parece que foi em Aracaju, 19 presos chorando, aceitando a Cristo. E o irmão Almeida disse: não vai ter pregação não, já faço apelo porque eles estão de joelhos ouvindo essa música, eu cantando e eles aceitando a Cristo. Então para mim é pertencer a essa família, deixar o mundo lá fora, música, e vir para lá ficar. E pertencer à família de Deus, que eu já falou de toda classe, no mundo inteiro existe evangélico, em toda repartição, em todo departamento. E para mim é muito grande esse amor. Quando lá fora eu me envolvi com candomblé, apliquei droga nos braços dos colegas da música, e meu tempo era esse aí. Música, pensava em música 24 horas, e a madrugada toda teve uma noite que eu ouvi uma voz dizer para mim: você não tem mais jeito para você. E eu me embriagava, já botei um revólver no ouvido e disparei, achando que não tinha mais nada para mim. Mas quando alguém falou de Jesus para mim, aí tudo mudou na minha vida. A banda da música me procurou dizendo: nós vamos viajar, nós vamos, você vai sair por aí. O Teatro Maria Bethânia na época estava inaugurando e eu estaria sendo um dos primeiros cantores que ia me apresentar. Mas foi nesse período que eu me converti, e aí eu disse: eu não quero mais saber desta vida não. A paz que eu sinto aqui agora não tem preço. E eu não quero mais saber de música. E aí abandonei tudo, deixei propostas, deixei compromissos para servir o Senhor. E está sendo muito válido, muito ouro para mim. Minha vida tem sido bênção. E o que eu posso dizer a Dalva é que muito obrigado Eu gravei por a mensagem dele. por querer os seus eventos. Desculpa, eu estou muito emocionado porque É sempre assim, Antônio, é sempre assim, você sempre se e quando eu emociona. digo que não posso ir, ela faz. É o Espírito Santo. E termina eu deixando tudo para base. E vou dizer uma coisa a vocês: tem dias que eu pago mais de R$200 no meu trabalho para estar no evento dela. Eu deixo tudo para estar, porque não a ela, mas ao Senhor, toda a glória, toda a honra. É Ele que nos impulsiona nesse mesmo modo. Eu não sei se dá para cantar, mas... Não, porque eu estou um pouquinho assim. Muitas vezes eu não sei, mas vamos ver se eu consigo tocar uma música aí. E essa música é minha cara, eu gosto dela. Não é no disco não. Vou deixar o disco para outra oportunidade. E mandar uma fase de aniversário, mas que já ganhou um presente ali, vou estar seguro. Eu senti que Deus dá um disco aí. Achei uma pessoa simpática. Também dá um diretor ali também. Amém? Todos concordam? Hoje é toda diferente. O pastor presidente, eu vou dar um presente, ele quer dar um abraço nele, que ele é meu pastor, que ele sabe que eu amo ele. Ah, vou dar sim, não se preocupe não. O que? Dar um abraço nele? Ah, sim, oh meu Deus do céu, me perdoe. É uma emoção que eu fico. Meu irmão, você é de Deus, viu? Tenho acompanhado um pouquinho do seu trabalho, tenho visto o seu carinho, sua dedicação. Que Deus continue te abençoando. E como o irmão profetizou, você vai no céu com a gente. Pode dizer isso. O pastor que é da abraço é meu pastor presidente da Adesal, eu sou do setor 4, pastor Juarez, que é muito seu amigo. E eu estou feliz também com o senhor aqui. Eu quero te dar esse presente e quero te dar eu quero te falar uma coisa que eu tenho muito tempo que eu vou te falar, que vai ajudar o seu ministério. Tá certo? O pequenininho vai dar uma mensagem muito grande. Amém? Vamos cantar aqui. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e seguir misturar com as águas
Adore a Deus, irmão. Adore a Ele. Glorifique o nome dEle. Exalte a Ele. Vai homenageando o nome do Senhor. Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. A Ele, só para Ele, toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. Adore. Tenha a oportunidade de adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês acabaram de fazer uma oração de petição. Pedindo a Deus para tirar o orgulho. Glória a Deus. Que Deus assim atenda as nossas orações, né? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui Maria Aparecida. Glória a Deus. Representando o coronel Paulo César. Amém. Né? Ele é o nosso superintendente do sistema prisional carcerário. Dando também testemunho da obra que o irmão Pedro representa para a cantina penitenciária e para o sistema penitenciário. Com a continuidade hoje da irmã Dalva, que ela faz um trabalho muito bom e graças a Deus é que dá uma paz para os internos e nós com a gente. Ficamos gratos por esse trabalho. Obrigado. Deus. Vamos ouvir. Era aniversariante, eu não posso dizer não, né? Ela que comanda agora o povo.